A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Quem vos fala é o pastor Colares, da Igreja Pentecostal Cristo Voltará. Eu tenho uma palavra para o seu coração, mas antes, eu peço, se possível, compartilhe esse vídeo, faça a sua inscrição e dê um like. Em nome do Senhor Jesus. O texto a qual eu quero compartilhar com você se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Ontem nós tivemos um culto abençoado ali na nossa igreja Pentecostal Cristo Voltará, e quem ministrou a palavra foi o nosso evangelista Henrique. Um menino novo, mas muito abençoado por Deus. E após o culto, nós conversamos ali a respeito de uma palavra que o Senhor me usou para falar na hora da bênção apostólica. Eu disse algo para a igreja, porque ele tinha citado que eu tinha ficado 40 noites no monte. E realmente, aos tempos atrás, eu tinha feito um propósito com Deus, eu e mais 2 pastores, e nós ficamos 40 noites no monte, às vezes chovendo, mas nós estávamos lá buscando a Deus. E ele disse algo sobre sacrifício, e eu disse, não, e aquilo para mim era um privilégio, né? Que servir a Deus para mim é um privilégio. Mas eu disse que eu não fui ao monte buscar por cura. O meu objetivo no monte não era buscar por cura, não era por bênçãos financeiras, não era para Deus abençoar meu ministério, para que eu me tornasse famoso. Não. A única coisa que me levava até o monte era para buscar a presença de Deus. Era para quebrar carne. Era para quebrar a carnalidade, o natural, para entrar no âmbito espiritual de Deus. E glória a Deus. Deus operou na minha vida tremendamente espiritualmente. Eu louvo ao Senhor por isso. Mas vamos ao texto. O texto se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aí o versículo 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Olha que coisa tremenda. Isso aqui foi porque os filisteus tinham vencido os israelitas em uma guerra e tinham levado a arca de Deus, tomado a arca de Deus da casa de Eli. Eli era o juiz que julgava Israel, era o sumo sacerdote, e os filisteus venceram os israelitas e levaram, mataram os 2 filhos de Eli, e após isso ele também acabou morrendo, quando ficou sabendo da notícia da morte dos seus filhos, o Ofni e o Finéias, e levaram a arca de Deus. Só que a arca de Deus chegando lá na terra dos filisteus, Deus começou a mostrar o poder dele, porque a presença de Deus estava naquela arca. E ali o poder de Deus se manifestou, a ponto de o próprio Deus que eles veneravam, né? O ídolo que eles veneravam, chamado Dagon, aquela estátua, se prostrar no chão, quebrar e se prostrar no chão, por causa da presença de Deus que estava sobre a arca. Então os filisteus, com medo, foram atacados de hemorroidas e várias moléstias. Então eles, com medo,
sabendo que a presença de Deus estava ali naquela arca, eles pegaram a arca, colocaram num carro de boi e mandaram, deixaram a vaca ir, levando o destino que ela quisesse. E a arca de Deus foi levada até Bet-Semes. Chegando ali em Bet-Semes, Deus também agiu sobre as pessoas, os moradores ali daquele lugar de Bet-Semes, e começou a mandar pragas. E os Bet-Semitas, com medo então, pega aquela arca e leva até a casa de Abinadab. Abinadab era descendente de Levi, era levita, era da descendência de Arão. Ora, aquela geração era quem Deus tinha levantado das tribos de Israel para o sacerdócio, para exercer o sacerdócio. Então a arca estava no local certo. Aparentemente a arca estaria no local certo. Então a arca de Deus foi levada e colocada sobre a casa de Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos, o Eleazar, o mais velho, o Aiô e o Uzá. E provavelmente o Uzá e o Aiô deveriam ser crianças ainda. Mas a arca de Deus, aqui eu quero focar com você, porque a arca de Deus fica ali na casa de Abinadab durante 20 anos. Presta atenção, a arca de Deus, a presença de Deus, fica na casa de um levita por 20 anos. E sabe o que aconteceu na vida de Abinadab, na sua casa, na sua família? Nada. Nada. Por quê? Aqui está o ponto. Porque Abinadab, ele tinha se familiarizado com a arca, com a presença de Deus. Aquilo passou a ser para ele um objeto normal, uma coisa natural. Ele não via a santidade, o poder, a autoridade, mesmo sendo levita, que aquela arca tinha, que a presença de Deus tinha. E ele começou, aquilo para ele passou a ser um objeto normal dentro da casa dele. Creio que os filhos dele passavam ali e pegavam naquela arca. Não tocava na arca não, porque senão morreria. Mas, fato é que passou a ser um objeto natural, normal na casa do Abinadab. Ele não deu valor, ele não valorizou a presença de Deus na casa dele. E, passados-se 20 anos, nada aconteceu na vida do Abinadab nem na sua família. Após 20 anos, Davi assume o reinado e vai buscar a arca para trazer, para ser colocada no templo. Então, para trazer para Jerusalém. E ele vai trazer a arca. E já começa de uma maneira errada. Olha aí, nem o Abinadab, nem o próprio rei Davi, não teve temor em transportar a presença de Deus. Por quê? Deus tinha ordenado a Moisés que a arca de Deus era para ser levada, quando Deus mandou fazer a arca, mandou colocar 4 argolas na arca e uns varais, justamente para quê? Para que os sacerdotes levassem a arca. 4 sacerdotes levassem aquela arca, 2 na frente e 2 atrás. Mas coloca-se, como fizeram com os filisteus, coloca a arca de Deus num carro de boi e vem trazendo aquela arca. E tinha um corgozinho, um ribeiro para se atravessar, e quando os bois chegam ali naquele ribeiro, a arca, ela pende, porque o carro de boi, ele bambeou, ele virou de um lado, ele pendeu de um lado, e a arca ia escorregar para cair. O Aiô, que já estava acostumado com aquela arca dentro da sua casa, vendo que o pai não dava muita importância, foi colocar a mão na arca para segurar, para não deixar cair. E naquele momento ele morreu fulminado. Olha o que a pessoa não dá importância à presença de Deus. A pessoa não ter temor, não ter tremor na presença de Deus. Eu ainda, quando comecei o meu ministério, quando eu estava indo aos montes buscar a Deus pela sua presença, eu li um versículo que mudou
a visão que eu tinha de Deus. Quando eu li ali na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Eu caí de joelho chorando, eu falei, Jesus me perdoa. Jesus me perdoa se porventura eu tenho feito alguma coisa que tem desagradado ao Senhor. Se eu tenho falado alguma coisa que tem desagradado ao Senhor. Jesus, eu quero ter temor na tua presença. Meu irmão, aquilo veio um temor no meu coração e a partir dali eu aprendi que para as coisas acontecerem na nossa vida, temos que ter temor na presença de Deus. E o Davi então fica com medo de levar a arca para Jerusalém. Ele pega a arca e leva à casa de um servo geteu chamado Obed-Edom. Preste atenção, a arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não acontece nada. Mas o Davi pega a arca de Deus e então leva até a casa desse geteu, na ilha de Arcom. Está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, se não me engano, versículo 11. E a arca é colocada ali na casa de Obed-Edom. E fica 90 dias na casa de Obed-Edom. Só que Obed-Edom, ele tinha temor no coração. Ele sabia o poder, a autoridade que está revestida na presença de Deus. E a presença de Deus estava sobre aquela arca. A arca ali chegando, ele cobre ela com pano. Cobre ela com pano de tecido fino. E com reverência, quando ele chegava ali, ele chegava com reverência. Quando saía, ele saía com reverência. Ele sabia a grandiosidade que estava sobre aquela arca, a presença de Deus. Aquilo foi o suficiente para Deus mudar a história de Obed-Edom e de sua casa, sua família. Está escrito que Deus mudou a história de Obed-Edom. Está escrito que Deus prosperou a casa de Obed-Edom. 90 dias foi o suficiente para que Deus mudasse a vida e a história de Obed-Edom. E aqui está um aprendizado para mim e para você. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está buscando a resposta de Deus? Você já buscou pela presença de Deus? Você busca isso com temor? Você tem temor quando vai na igreja? Porque dos meus 22 anos de ministério, é triste dizer, mas eu posso dizer que 90% das pessoas que vão nas igrejas, elas vão sem temor. Ela vai de qualquer jeito, ela vai de qualquer maneira. Eu estou dizendo isso, de 22 anos de ministério. Desde lá há muito tempo, quando eu comecei meu ministério. Eu não vejo temor. As pessoas vão na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Chegam na igreja como se fosse uma coisa natural. Ô meu querido, ô minha querida, nós estamos na presença do Deus Santo, na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, que criou os céus e a terra, que pode fazer o que quer, a hora que Ele quer. O evangelista Henrique foi muito feliz quando ele fez uma colocação ali, que ele diz o seguinte, que quanto mais a gente pensa que está perto de Deus, mais longe a gente está. Quanto mais a gente acha que sabe de Deus, que conhece a Deus, menos a gente conhece. E é verdade, quanto mais a gente tem temor, quanto mais a gente busca a presença de Deus, menos você sabe que conhece a Deus. Mais você sabe que está longe de Deus, que você precisa se aproximar mais, que precisa buscar mais de Deus. Mas isso é só quem busca a presença de Deus, que vai reconhecer e ver esse temor no coração. Quantas vezes eu ia orar pelas pessoas e às vezes perguntava, o que está acontecendo, minha irmã? O que está acontecendo, meu irmão? Ah, pastor, está assim, mas eu já coloquei tudo na mão de Deus. Como se já não estivesse na mão de Deus? Eu pergunto para você, o que é que não está na mão de Deus? Todas as coisas estão na mão dele. Mas por quê? A pessoa por achar que ela merece, que ela está na presença de Deus, que Deus parece que tem a obrigação de abençoá-la? Não, já coloquei na mão de Deus.
Quer dizer, ela, não, é como se ela estivesse no controle. Não, eu estou no controle, eu já coloquei na mão de Deus, e eu já coloquei na mão de Deus. Já estava na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Tudo está sob o controle dele. É reconhecer, é temor, é se prostrar na presença e reconhecer esse temor o qual ele coloca em nosso coração. Mas para isso é preciso uma busca, para que venha esse temor em nosso coração. Olha que está escrito, como eu disse, vamos ver aqui se é 6:11. E ficou a arca, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por quê? O Obed-edom entendeu. O Obed-edom reconheceu. O Obed-edom, ele entendeu que dentro da casa dele estava a glória, estava o poder, estava a magnitude. Oh, aleluia! Meu irmão, quando nós reconhecemos isso, muda o nosso viver, muda a nossa visão espiritual. Nós começamos a entender quem é realmente o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. O temor vem em nosso coração. O culto já não é mais uma coisa natural, já não é mais uma coisa familiar, já não é a coisa mais normal. Nós aprendemos a reconhecer que ali está a presença do Deus Santo, do Deus Poderoso. E vem o temor em nosso coração. Aprenda a reconhecer, a ter temor às coisas de Deus, à presença de Deus. E a história da tua vida vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por esta palavra. Tem muita coisa aqui, meu Pai, mas não quero me estender muito. Eu quero agradecer por o Senhor ter colocado temor no meu coração, reconhecer a tua glória. E sempre que eu chego na tua presença, tu sabes, é com temor. E procuro, a Deus, ouvir a tua voz e fazer aquilo a qual o Senhor, o Espírito Santo do Senhor coloca em meu coração. Jesus, coloca o temor no coração do teu povo, da tua igreja, dos teus escolhidos, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a chegar na tua presença com temor, reconhecendo a tua grandeza, a tua presença, a glória, a magnitude do Senhor, meu Pai. Que possamos, Senhor, ter esse reconhecimento e saber que o Senhor é santo. Diz a tua palavra, meu Deus, que sem santidade ninguém verá o Senhor. O Abinadab não reconheceu, meu Pai. Por isso nada aconteceu na vida dele. A presença do Senhor estava ali, a presença do Senhor estava na casa dele, mas ele não reconheceu a grandiosidade, o poder que tem na presença do teu santo nome. Oh, Labá. Lecai andaramanto shei. Nós queremos reconhecer a grandeza, a graça do teu Espírito Santo. Reconhecer e ter temor em nosso coração pela tua presença, meu Pai, pela tua santidade. Está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. O Abinadab não viu. 20 anos, meu Deus, e ele não viu. Há quanto tempo essa pessoa está na tua igreja? Há quanto tempo essa pessoa está na tua casa, na tua presença, mas não reconhece a presença do Senhor? O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. O Obed-edom foi diferente, meu Pai. Eu quero ser como Obed-edom. Eu quero reconhecer, eu quero ter temor no meu coração, eu quero ter tremor diante da tua presença, meu Deus. A cada dia, meu Pai, reconhecer a tua grandeza, o poder, a autoridade do teu santo nome, a tua santidade. É que eu te peço nesta hora, repreenda toda obra contrária, desfaça toda a armadilha do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Resplandeça teu rosto, Pai, sobre nós, sobre a minha casa, sobre a minha família, é que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.